Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Continuando os nossos estudos, a seguir falaremos sobre a estruturação e ofertas de cursos pela modalidade de educação à distância. Como temos indicado em outras publicações, um curso na modalidade de EAD e, de certa forma, também de educação presencial. É geralmente concebido em 3 fases. Após o planejamento ou concepção do curso, que é a fase 0, as atividades de desenvolvimento de uma disciplina são agrupadas em 2 fases. Planejamento da disciplina, fase 1, e oferta da disciplina, a fase 2. Podemos observar que em todas as etapas há o envolvimento de gestores institucionais ou em nível microfases. Neste processo de concepção, elaboração e implementação de cursos pela modalidade de educação à distância, os gestores da EAD são convidados a estar atentos a diversos aspectos: legislação, cultura institucional, infraestrutura, recursos humanos, financeiros, materiais tecnológicos, parcerias, logísticas, etc. São apenas alguns desses aspectos. Por isso mesmo, o grande desafio de um gestor é gerenciar questões microscópicas cotidianas, sem perder de vista as inter-relações dos processos numa perspectiva macroscópica. Um bom gestor precisa pensar no todo para agir por partes. Dessa forma, um bom gestor envida esforços para criar boas condições de aprendizagem para os estudantes e melhores condições de ensino para os educadores, sempre em busca de garantia da qualidade dos resultados. Assim, no trabalho de gestor, está prevista uma boa proposta pedagógica que deve prever uma dinâmica entre docentes, estudantes e conteúdos. Como discutimos detalhadamente, este sintetiza a sugestão de um diagrama das articulações entre estudante-professor, estudante-conteúdos e professor-conteúdos. Observa-se que o diagrama indica também as relações entre os estudantes e seus pares e entre os docentes e seus pares, além da necessidade de maiores articulações entre os diferentes conteúdos. Os esforços de um bom gestor devem prever melhores condições para essas articulações. Trata-se de um processo repleto de desafios aos gestores, que na busca por melhor qualidade nos processos de ensino-aprendizagem, enfrentam dificuldades para gerir e gerenciar os sistemas de EAD em nível macro e microscópico. Os desafios e dificuldades no processo de gestão em educação à distância. Ao conceber e aplicar um programa de formação pela modalidade de EAD, educadores, professores e gestores enfrentam uma série de desafios que exigirão estratégias criativas e inovadoras para sua superação. São questões de natureza institucional, pedagógica ou tecnológica, disponibilidade de recursos humanos, financeiros, materiais, entre outros, relacionadas à cultura institucional e acadêmica. Aspectos administrativos de planejamento, organização, controle de processo, entre outros. Esse conjunto de desafios exige uma gestão criativa, pois os processos educacionais e acadêmicos da EAD são completamente distintos dos tradicionais processos de educação presencial. Aliás, para além das diferenças, são processos mais complexos e dinâmicos, o que exige do gestor e dos educadores outra modalidade para efetivar o ensino-aprendizagem. Dessa forma, queremos dizer que tanto a gestão da EAD quanto a pedagogia da EAD são inovadoras, especialmente nas instituições públicas de ensino superior. Neste sentido, algumas diretrizes podem ser destacadas para orientar novos e futuros educadores da EAD.
estejam eles interessados na gestão pedagógica dos processos ou na docência e aprendizagem. Consideramos que os referenciais de qualidade para a EAD do Ministério da Educação são um ponto de partida para quem precisa conceber integralmente a EAD, organizado em 8 categorias. Este documento apresenta-nos um olhar de vários aspectos aos quais os envolvidos na EAD precisam estar atentos, seja na condição de gestor, de professor, tutor, estudante ou membro de equipes multidisciplinares. Um conjunto ou sistema de medidas de desempenhos direcionados à avaliação na qualidade da organização. Aponta se a organização está atendendo aos anseios dos diferentes interessados. Os indicadores ou referenciais adotados pelo MEC parecem dar conta desse papel, de orientar as instituições que se propõem a manter os cursos pela modalidade de educação à distância. No sentido estratégicos, indicadores quantitativos e qualitativos que contemplem a instituição na sua totalidade devem e podem ser capazes de orientar a organização em melhores direções. O documento Referenciais da Qualidade para a EAD estabelece os seguintes 8 indicadores que podem ser constituídos por aspectos qualitativos e quantitativos. Primeiro, concepção de educação e currículo no processo de ensino-aprendizagem. Sistema de comunicação. Material didático. Avaliação. Equipe multidisciplinar. Infraestrutura de apoio. Gestão acadêmico e administrativa e sustentabilidade financeira. Embora possam existir outros indicadores ou outras categorias, componentes da modalidade de EAD, a atenção a esses elementos dos referenciais de qualidade para a EAD mostra-se essencialmente rica e útil para entender a dinâmica e a complexidade dos processos da educação à distância, com padrões de qualidade aceitáveis. Pode-se observar que a proposta de referenciais de qualidade para a educação à distância do Ministério da Educação destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de um bom sistema da EAD. Entretanto, ainda são escassos os estudos e textos consistentes sobre a gestão da educação à distância no Brasil, indicando que a gestão educacional não tem recebido a atenção merecida por parte de pesquisadores da EAD e demais envolvidos com a modalidade. Percebe-se certo descuido com a especificidade, a complexidade e a dinamicidade do processo de gestão da EAD. Administrar sistemas da EAD é uma tarefa complexa. Não que a gestão de educação presencial não seja, mas há alguns complicadores na gestão da EAD. As transformações no campo educacional ocorrem também nos processos da gestão, que se tornam mais dinâmicos e complexos. A criação de novos processos de gestão torna-se um desafio aos atuais ou futuros gestores de educação à distância. A contemporaneidade pressupõe um modelo de gestão bastante dinâmico, complexo e diferenciado, pautado em processos descentralizados, horizontalizados, mais integralizados e flexíveis. Neste contexto, um dos primeiros desafios a serem enfrentados pela maioria dos novos gestores em AD é compreender e fazer os seus superiores compreenderem que a educação à distância, mediada pela internet ou não, quase nunca é sinônimo de soluções fáceis, implantadas sem esforço ou investimentos, com resultados e lucros rápidos. Essa é uma mentalidade recorrente que entre gestores de instituições superiores, públicas ou privadas, refletindo uma posição de ingenuidade frente à complexidade deste processo. No imaginário social, a noção de EAD é descomplicada e sedutora, quando nos aprofundamos em um pouco mais no entendimento da modalidade,
começam a surgir outros aspectos que tornam a configuração mais complexa e dinâmica. A ideia de EAD é muito simples. Alunos e professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e ensinam, comunicando-se por meio de tecnologias diversas. Todavia, os autores ressaltam que, quando começamos a pensar a respeito de todas as implicações do distanciamento entre alunos e professores, uma ideia que ao princípio parece muito simples se torna na realidade muito complicada. Sendo uma atividade complexa, a otimização dos processos de gestão da EAD deve buscar alternativas e soluções que passam pela identificação de necessidades por meio da compreensão de variáveis que compõem este processo, pela integração flexíveis dessas variáveis e pela busca de soluções viáveis. Assim, bons gestores, portadores de uma sólida visão educacional e preocupados com a qualidade do processo educativo e com a formação do cidadão, podem contribuir para a consolidação de uma educação pautada em um adequado projeto pedagógico, com foco em boas propostas metodológicas e menos comerciais. Isto é, bons gestores podem contribuir imensamente para a melhoria da qualidade ensino-aprendizagem. Mesmo sendo necessário destacar que a gestão da EAD reserva-se certas especificidades ou particularidades. Acreditamos que essas percepções darão apoio ao gestor da EAD para desenvolver um bom trabalho de planejamento, organização, direção e controle de sistemas da EAD. Para quem busca profissionalizar-se como gestor da EAD, acreditamos que a administração científica embasa praticamente todo o trabalho de um gestor. Também na EAD, auxiliando em aspectos administrativos, financeiros, logísticas e infraestrutura, entre outros. Os pedagógicos, concepção e implementação do projeto pedagógico. Relações com a gestão institucional, busca por mudanças na mentalidade do que é ensinar e aprender. Ou mercadológicos, definição do público-alvo, análise de mercado, divulgação e publicidade, sustentabilidade e retorno financeiro. Dessa forma, uma boa gestão da EAD viabiliza a melhoria da qualidade dos processos de formação da modalidade e da educação como um todo. Percebe-se que há certos procedimentos e processos que podem ser considerados normalizados ou padronizados no âmbito da EAD. Do mapa conceitual sugerido, apresentado na unidade 1 deste módulo, extraímos os elementos mais próximos do trabalho do gestor para uma análise mais detalhada. O mapa conceitual representa uma forma didática de compreender o processo da gestão na modalidade de EAD, numa perspectiva ampla. Trata-se de uma diagramação didática e simplificada que, certamente, não dá conta de toda a dinâmica da relação entre os conceitos tangentes à gestão da EAD. Na prática cotidiana, qualquer gestor da EAD perceberá que a gestão da EAD é muito mais complexa e dinâmica do que demonstra a figura acima. Na realidade, ela comportaria outros vínculos entre si, para além desses. Entretanto, queremos apenas destacar e evidenciar alguns detalhes da estruturação e funcionamento da gestão e propostas de formação pela EAD. Consideramos que, no cotidiano do trabalho com EAD, estudantes, educadores e gestores devem ter clara a dinâmica latente nos processos de ensino-aprendizagem, virtuais em particular. Associados a essa noção dos conceitos e processos envolvidos na gestão da EAD estão os fundamentos e princípios psicopedagógicos do ensino-aprendizagem e informações pela modalidade de EAD, que apresentamos anteriormente, e também os polos de apoio presencial. Aspectos fundamentais para uma boa gestão da educação à distância. Conforme dissemos anteriormente,
que a qualidade que a instituição deseja deve ser perseguida constantemente. Para isso, o gestor deve orientar e coordenar toda a equipe no sentido de observar certos aspectos, como sugestão para auxiliar futuros especialistas interessados na estruturação dos cursos pela EAD. Indicaremos a seguir alguns cuidados que gestores e educadores da EAD devem estar atentos no cotidiano do trabalho com a modalidade. São sugestões de aspectos a serem considerados pelo gestor, em especial no sentido de maior controle de qualidade do sistema EAD. Obter apoio institucional é muito importante que o grupo gestor da EAD tenha apoio institucional. Institucionalização efetiva da educação à distância, mudanças de mentalidade da comunidade acadêmica e incorporação das atividades de educação à distância na vida cotidiana da universidade, buscando a não distinção entre educação à distância e educação presencial. Consultar e se orientar pelos referenciais de qualidade para a EAD do MEC. Compreender que a gestão baseia-se na administração e que está composta por 4 elementos: conceber, planejar, sistematizar, organizar, coordenar, dirigir e supervisionar e controlar. Ter claro que a educação é composta por 4 elementos complementares: gestão, docência, discência e tecnologias. A produção de materiais didáticos para a EAD traz consigo desafios e dificuldades que a educação presencial desconhecia. Os prazos, por exemplo, são geralmente desobedecidos e costumam exigir muito esforço e atenção do gestor. Seja público ou privado, o financiamento da educação à distância é um ponto de estrangulamento para os gestores. Angariar recursos não é nada simples e gerenciá-los também não é nada fácil, especialmente quando são escassos. Composição adequada da equipe multidisciplinar, docentes, etc. E formação profissional dos recursos humanos para a realização de atividades específicas de EAD, tanto na instituição quanto nos polos de apoio presencial, parceiros. Tanto a avaliação do sistema de EAD ou avaliação institucional nível macro, quanto a avaliação do ensino-aprendizagem nível micro, são essenciais para uma formação de qualidade pela EAD ou pela educação presencial. Por isso, é essencial que o gestor instale uma boa proposta de avaliação dos processos. Nem todo gestor percebe isso ou dá adequada atenção, mas o sistema logístico em EAD é demasiadamente complexo e costuma ser o responsável por diversos transtornos. No processo ensino-aprendizagem, a distribuição de materiais didáticos, o fluxo de informações e o rigor, credibilidade, na aplicação das avaliações presenciais obrigatórias são exemplos das dificuldades logísticas. Além dos itens acima, alguns outros pontos merecem atenção, tais como gestão pedagógica em sistema de educação à distância, gestão acadêmica dos alunos, acesso e permanência, evasão, gestão tecnológica e processos comunicacionais, gestão das atividades presenciais e dos polos de apoio presencial, gestão da sustentabilidade e rentabilidade financeira do sistema, gestão dos espaços e tempos de ensino-aprendizagem, gestão dos aspectos legais do sistema, gestão de pessoas e relações trabalhistas, os sindicatos, gestão da sala de aula virtual, em especial pelo professor, tendo em mente um processo educacional de maior qualidade na EAD, há certamente diversos outros aspectos que podem ser levantados para análise do ponto de vista do gestor. Entretanto, não era esse o escopo deste texto, fazer uma discussão das dificuldades do gestor na busca por melhor qualidade. A proposta era apenas destacar um pequeno leque dos elementos que estão na base dos desafios do trabalho dos gestores. Acreditamos que isso foi feito a contento.
Agradeço a todos e até a próxima videoaula.